que, cara, a gente fala muito de 6 em 7. Mas, tipo assim, pra galera que nunca viu, é tipo inconcebível falar que é 100 mil em 7 dias. Qual que é a lógica disso? Como que é possível um 6 em 7? Já foram feitos trocentos. Pô, a gente tem muito aluno, tem muita base de dados, de conhecimento. A gente tem, sei lá, 1.300 e lá vai cacetada estudos de casos de pessoas. Mas a base do 6 em 7 tem 3 pilares do 6 em 7. Um primeiro pilar é a construção de uma audiência. Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui a gente fala sobre os primeiros passos para quem está começando no mundo do marketing digital e quer aprender a usar a internet para ganhar dinheiro, mais especificamente para fazer os 6 em 7, que são 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou Thiago Batista. Eu sou Lorival Júnior. Lorival Júnior é massa. Lorival Júnior. E eu sou o Érico Rocha. Lorival Júnior. Quer trocar? Bora trocar de nome, Érico? Cara, eu sou o Érico Júnior. Lorival Rocha. Érico Júnior parece o Eriquinho, né? Pra não falar Éricozinho, né? Começamos bem. É bom manter. E o tema de hoje é sobre como ganhar dinheiro na internet. Cara, hoje a gente vai entrar profundamente nesse tema, só que antes de entrar profundamente aqui nesse tema, imergir nesse tema, eu queria dizer que eu tô muito feliz de voltar aqui com esse projeto. Acima de tudo, né? De ter a honra de entrevistar, cara, Érico Rocha, o pai de todos aqui do marketing digital. Pai de todos. E tá junto também com Lorival Júnior, meu amigo aqui nessa missão, velho. Bom demais estar aqui, Lorival, você podia ter escolhido vários sobrenomes, né? Júnior. Quem falou que eu poderia ter escolhido? Eu não escolhi, quem escolheu foi meu pai. Mais ou menos. Quantos sobrenomes você tem? Nossa, Lorival de Jesus Pereira. Escolhe um aí, qual que é? Lorival de Jesus. Cara, Jesus é melhor que Júnior, né? Dá uma coisa E assim, se eu fosse tipo, Jesus Júnior? Seria tipo um semideus? Nossa. E se juntasse Lori Júnior? Eu acho que eu vou te chamar de Jesus Júnior. Jesus Júnior. Bom demais, Lô. Tá aí, velho. Show. Pô, velho, eu também tô feliz demais estar aqui, porque eu assistia freneticamente, cara, o podcast 6 em 7. Nossa, era um dos melhores conteúdos. Cancelei a Netflix, fiquei só nesse. É uma honra estar aqui também. E como é a minha primeira vez, posso começar, Tiagão? Tá em casa, pô. Tá em casa. Então, fechou. Quero fazer uma pergunta polêmica. Me faz uma pergunta. Uma pergunta polêmica pra você, Érico. Uma pergunta polêmica. Você tá preparado? Tô. Você já vai começar com a polêmica? Já começar com a polêmica. Senhora. O primeiro episódio Dois é pés assim, na porta. Os dois pés na porta. Quero saber sobre a primeira vez de Érico Rocha. Como foi a primeira vez que você ganhou dinheiro na internet, Érico? Fala aí pra gente. Meu Deus. Tecnicamente, o que aconteceu? A primeira vez que eu ganhei, não foi nem lançando. Eu tinha pedido demissão do banco para fundar o Pro Leilões, que era uma empresa que vendia uma base de dados de leilões de imóveis. Isso é em 2009, Érico? Cara, isso era... Eu acho que eu sou muito ruim de conta, mas pode ser que eu erre, mas eu vou chutar 2009, Porque o 6 em 7 aconteceu em 2010. Mais precisamente, pro meio do ano de 2009. E aí, eu não lembro da primeira venda. Eu não lembro da primeira vez, Lorival. Sério? Eu não lembro. Foi inesquecível. Foi esquecível. Eu não lembro não, mas eu lembro que eu tava meio que desesperado porque eu tinha vendido cerca de 4 mil reais em 6 meses. Eu tinha gastado muito mais nessa startup. Então a conta tava hiper negativa. Mas eu não lembro da primeira vez. Eu devia lembrar. Eu lembro da primeira vez em lançamento. Então, dia 23 de março, quando eu dei a reviravolta, aprendi a lançar, aprendi a fórmula de lançamento. E aí eu lancei 23 de março de 2010. Aí isso eu lembro. E aí eu lembro que a gente tinha feito mais de 30 mil reais na primeira hora. Primeira hora? Primeira hora. Isso era 32, eu acho. Acho que era 32 mil reais. E depois veio o 6 em 7. É o único sentimento, cara, inesquecível, né? Do primeiro 6 em 7. É porque né? eu acho que no lançamento a gente tem tanta antecipação, porque a gente abre o carrinho de uma vez. Não é tipo, lancei, vamos... Não, a gente tem tanta antecipação, tanto preparação, que a gente fica muito... A antecipação funciona na gente também, né? A pressão é maior, né? Eu acho que isso, uma das coisas que unem muito a galera do lançamento é isso. A gente passa muito perrengue junto. Né? A gente aprende essa preparação. Às vezes a gente abre carrinho no mesmo dia. Eu lembro que eu estava abrindo carrinho no mesmo dia que um amigo meu chama Sebastian Knight. Ele chama isso. Mas enfim,
Mas na minha terra é conhecido como Tião. Tião. Tchau. O famoso tchau. Cara, o famoso Tião Tião. tava abrindo, não era nem um carrinho, ele tava lançando um outro cara que chamou Olivier, um cara Roland, e a gente fez meio que 6 em 7 junto. Tipo, é como a gente era da mesma turma da Fórmula lá nos Estados Unidos, e a gente fez junto. Cara, foi uma loucura. Eu queria chorar. Eu não consegui, mas eu queria chorar. E por quê? O que foi importante pra você? É tipo assim, o fato, nossa, ganhei muita grana ou tinha outra parada por trás disso? Eu acho que quando a gente... Tem uma coisa que eu acho que os filósofos fazem, eu acho que budista e os caras dos coaches também falam isso, que pra ser feliz, você tem que ver a escuridão. Viver a escuridão. Então, pra ver a luz, você tem que estar numa escuridão, pra você sentir, distinguir a luz. E pra mim, eu tava vivendo a escuridão. Eu tinha pedido mais ou menos um ano atrás, tinha pedido demissão do contrato do banco de investimento que eu trabalhava. E, tava tudo indo pro saco. Eu tava me vendo voltar pro banco. Os E aí- boletos chegando. os boletos chegando, assim, trabalhava bem, ganhava bastante dinheiro, mas eu tinha uns imóveis, eles estavam meio imobilizados, e a reserva tava batendo na bunda. A água tava batendo na bunda, por que não dizer? Então, assim, eu vivi uma espécie de escuridão. E a escuridão não é eu não ia passar fome. Coitado do Érico, eu ganhava bem antes e tal. Eu acho que ia arrumar um emprego. A gente tende a exagerar muito a nossa escuridão. Mas a minha escuridão era voltar com o rabinho entre as pernas pro banco, num nível menor. Porque quando você sai, você não volta no mesmo nível. Pelo menos eu acreditava que não voltava no mesmo nível. Não saí tão bem assim. Eu meio que sair de um jeito, inclusive você vai sair do seu emprego, você não precisa sair mal. Eu saí mal, tipo, era um suicídio corporativo o jeito que eu fiz. Eu acho que foi muito, talvez imaturo, por que não dizer? Não sei se eu não tinha maturidade, mas foi o jeito que foi. Então, assim, eu tava com o cubo na mão. Então, assim, aquilo me deu... Então, eu vivi um período de escuridão. E quando começou a dar certo, no nível que começou a dar certo, a euforia e a dopamina, quando você vive um período de escuridão, ela é muito mais intensa. Fica com sede, vai pro deserto. Tinha uma amiga minha que subiu, sei lá foi pra Machu Picchu, fez a trilha dos 3 dias, aí ela te falou que fez com um amigo meu, Rodolfo, a Lu fez. Aí o que aconteceu? Ela passou muito tempo e tava chegando lá em Machu Picchu. E aí o Rodolfo fez uma parada muito louca. Ela falou que foi a melhor coisa que um homem fez na vida pra ela. Olha isso. Que é isso? Olha só, vamos ver onde tá e a o Rodolfo régua que aí, não né? era, é só amigo, não era namorado não. Ah, tá. Mas, cara, ia funcionar. O que aconteceu? Ele subiu mais rápido, foi nos peruanos que tava vendendo uma Coca-Cola gelada. E quando ela meio que subiu e viu o topo e viu ele tava com a Coca-Cola na mão pra ela. E ela pegou, abriu a Coca-Cola e Coca-Cola, me patrocina. Ganhou um patrocínio. E ele deu a Coca-Cola. Ela falou assim, cara, foi a melhor Coca-Cola da vida dela. Lu Matsura, inclusive o nome dela. Então, assim, a gente viu a escuridão. Ela tava com sede pra caramba. E eu tava com sede pra caramba de dar certo. Porque senão eu ia voltar pra uma vida que eu já conhecia do que ia acontecer, porque eu vivi ela por os últimos 10 anos. Né, daquele tempo. Mas é muito legal você setar qual que é o seu pior cenário, né, Érico? Quando você tá pensando em empreender, em ganhar dinheiro em outra coisa, né? Seu pior cenário... Cara, seu pior cenário, você não ia passar fome. Você ia voltar a trabalhar para outra pessoa, outro banco, outra instituição, né? Inclusive, no livro do Tim Ferriss, Trabalho 4 horas por semana, ele tava Eu queria pedir demissão, eu lembro que eu desci e escutei um áudio. Olha que louco, desci, tava trabalhando para um banco e eu lembro até hoje onde eu tava quando escutei esse áudio. E no áudio, ele falava assim, quando você vai tomar uma decisão difícil, no áudio do livro dele, Trabalho Quanto, você vai achar lá no áudio, ele fala assim, qual que é a pior situação que pode acontecer? E às vezes saber qual é a pior situação que pode acontecer vai te fazer tomar a decisão, porque tão ruim talvez não seja, comparado com a outra opção. Então, eu lembro de trilhar. A pior situação que eu tinha era mesmo nem conseguir um emprego no banco e voltar para o Brasil e morar na casa da minha mãe. Minha mãe não ia me deixar na rua da amargura, né? Mentalmente eu ia ficar na rua da amargura, mas eu não ia ficar fisicamente na rua da amargura. Mas eu pensei que era pior do que eu passar 10 anos da minha vida trilhando um caminho que eu já... Você sabia qual era o futuro ali, né? O seu chefe, você via como era a vida dele, Eu sabia né? que eu não queria. Tinha caído essa ficha. Que massa. Mas assim, quando você, tipo assim, você decidiu sair do banco, mas por que você decidiu empreender
na internet. Porque você poderia sair do banco e montar uma concessionária de carro, um hotel, um restaurante. Vender banheira? Vender banheira. Porque, como é que te despertou a internet? Ó, eu já tinha dinheiro. Assim, eu ganhava bem, o que era bom pra mim. Mas eu não tinha alguma coisa. Eu não tinha liberdade. Eu tinha que ficar em Londres. E assim, morar em Londres é uma coisa muito massa e tal por um tempo, mas chega uma hora que eu queria morar a hora onde eu quisesse. Eu tinha um contrato, né? Eu era uma espécie, vou chamar aqui, era freelancer, né? Então, o fato de eu ser freelancer de precificação de banco, então o que acontecia? Eu ia pro banco lá, eles tinham um monte de modelo de precificação, eu setava um projeto para montar aqueles modelos de precificação e trading, né? E trading que estava começando, saindo do telefone pro computador. Ficava por 1 ou 2 anos naquele banco e ia pro próximo. E qual que era a desvantagem de você ser, a vantagem de você ser um freelancer? Naquela época eu ganhava mais que uma pessoa que tivesse uma estabilidade maior. A desvantagem é que eu podia não ter férias. Eu ganhava por dia. Entre 650 e 850 libras por dia. Por dia. Por dia, Lorival. Por dia. Então, assim, isso me fazia não tirar o mínimo de férias possível. Eu lembro de quando quem é profissional liberal talvez entenda, tipo, eu pensava, nossa, se eu conseguir sair amanhã cedo, é melhor do que eu sair hoje à tarde, porque eu perco meio-dia, esse meio-dia de repente paga a passagem. Então era nesse nível. Então eu tinha dinheiro, mas eu não tinha essa espécie de liberdade. E na situação que eu me pus, talvez médicos que ganham muito com cirurgia entendam um pouco disso. Cara, eu era um pouco escravo, eu tinha algemas de ouro. Então assim, eu queria. Então, uma concessionária, eu queria talvez um dia voltar para o Brasil, queria viajar um pouco mais. E só o digital me dava isso. Na minha cabeça. Então, e outra, o poder de escalar. Vai escalar um negócio físico, irmão. Não é só vender. Vender é só o começo. Você pode vender e falir. Por quê? Você vende mais do que você consegue entregar. Faliu, pronto. Tem um negócio que chama estoque, né? Tem um negócio que chama estoque, tem um negócio de você paga primeiro, recebe depois, tem um negócio que chama fluxo de caixa, tem um negócio que chama pequenas margens. Logística, tem um né? negócio que chama você entrega o produto, o cliente pede para trocar. Tem um negócio de você manda o produto, o cachorro morde o produto. Tem um negócio que você manda o produto, o vizinho pega. Tem vários negócios aí. Que o vizinho pega. Não, sério. Vizinho, gente boa, hein? Não. Às vezes o vizinho pega. Às vezes o cachorro morde. Às vezes a chuva molha. É muito louco. A gente tá falando de começar na internet, né? Érico, você sabia? Você gosta de banheiras? Banheira. Se eu gosto de banheira de gelo, eu gosto. Olha aí, você sabia que um dos primeiros trabalhos do Lorival foi vender banheiras? Você já vendeu banheira? Eu já vendi. Eu trabalhava como modelo de banheiros. Veja bem, não era bem isso. Duvido. Porque o Lorival dessa época não é o Lorival de hoje. Chubbival. Não vendi nenhuma banheira assim como modelo. Não era o Fit Lorival. O Fit Lorival de hoje, não. Era o Chubby Low. Mas foi o vocalista da minha banda, ele tinha uma agência. Inventou esse apelido agora e já Chubby Low não. Pô, sacanagem, Chubby Low. Não, é bonitinho. É um bom apelido. É importado um Chubby Low. É legal. Mas o vocalista de uma banda que eu tinha uma agência de marketing e ele, tipo, tinha vários clientes lá, né? Agência de publicidade convencional, assim. E aí eu comecei a aprender a fazer tráfego. Aí os caras vendiam banheira na internet. Tráfego de banheira? Tráfego, eu vendia no Google. Você fazia anúncio, cara? Fazia anúncio. A pessoa entra no Google... Não, você falou que era da banda, eu tava imaginando que era outro tráfego. Não, esse eu não posso contar aqui, que ainda eu não imagino. Mas era isso, foi assim, muito louco. Não, você não falou da banheira, cara. Aí você fazia tráfego. Foi, não, aí um dos clientes dele vendia banheira. E aí eu fazia no Google, eu colocava os anúncios das banheiras. E vendia? Lá. Vendia pra caramba. E aí você ganhava comissão em cima do que era vendido? Às vezes era comissão, às vezes eu fazia... Porque era brother, eu precisava de uma outra broderagem da agência de um negócio que eu tava fazendo, então... Era meio que um afiliado, era? Era um freela, assim, né? Fazia um job freela. E, pô, e puxando um pouco, querendo ou não, você ganhava uma comissão em cima daquilo e você já trabalhou como afiliado também, né, Érico? Eu já trabalhei lá no como início, afiliado. né? Muita gente ainda pergunta, recebi a pergunta hoje, Érico, você ensina as pessoas a trabalharem com afiliado? A verdade é que não ensino, mas sim, já fiz mais de R$1 milhão em comissão de afiliado.
Eram outros tempos, né? Eram outros tempos nos primórdios da Fórmula. Até o meu primeiro 7 em 7, ele não era feito com muito anúncio, era quase nenhum anúncio. A gente fazia só com afiliados, né? Hoje em dia mudou, eu acredito que esse modelo tem um certo teto, e aí a gente chegou nesse teto, a gente queria crescer mais, e o jeito que a gente usa hoje com tráfego orgânico e tráfego pago parece ser o jeito mais óptimo. Entendi. E mais previsível. Tem um... Inclusive é um bom tema. É um bom trabalhar tema. com afiliados. Os tempos de afiliado e os acertos. Quem sabe aí, né? Quem sabe, né? Essa job vai ser massa. Essa job vai ser massa pra quem pegar. Mas a gente vê, por exemplo, casos... tem a mentoria, né? Insider. E, cara, a gente vê que, às vezes... tem alunos, né? Tem a Dani e o Lucas, casal REC, que eles chegam a fazer 6 em 7 em lançamentos no nicho de videomaking, né? Videomaking, talvez. De edição de vídeo e tal. E aí, eles ganham ainda mais dinheiro vendendo produto que eles fazem review. Então, acaba sendo quase que uma outra revenue stream, né? Outra possibilidade de ganho você ser afiliado, né? De produto físico. Falando nisso, hoje eu entrevistei um cara, ele não chegou a fazer ele chegou a fazer o 6 em 7, mas não chegou a fazer 6 em 7 nisso, Lorival. O nome dele é Samir, foi da entrevista de hoje. Brother, ele falou assim, cara, encontrei uma médica, mas ela queria lançar essa médica, mas ela não queria falar de medicina, não. Ela queria falar de sexualidade. Aí eu falei, sexualidade? Catidama, você não fala de sexualidade. Fulano fala de sexualidade. Eu já ouvi tudo de sexualidade, né? Mas eu falei, e aí? Mas ele falou assim, mas Érico, é uma sexualidade meio nichada. Eu falei assim, fala mais sobre isso, brother. Ele falou assim, nossa, ela tem uma audiência que gosta da sexualidade de fetiches. E eu falei, fetiches? Ele fetiches. Aí ele me contou uns fetiches lá, de que aparentemente a pessoa que seguia ela, enfim, ela gostava assim, às vezes a mulher quer o homem traindo ela, o homem querendo traída. Nossa, eu falei assim, isso vai dar um cancelamento danado aqui, cara. E ela falou que ela tinha 30 mil pessoas na lista dela. E ele fez o lançamento e vendeu, no primeiro lançamento de semente, vendeu 18, fez 18 mil. Eventualmente não rolou pra frente a parceria, ela resolveu não levar pra frente o projeto, mas eu entrevistei isso hoje, pensa numa Ela coisa... casou. Eu não cheguei a perguntar, mas enfim, olha que louco, né? Não chegou a fazer um 6 em 7, mas esse ia ser interessantíssimo. E cara, e falando disso, é muito louco, né? As possibilidades. Na internet hoje em dia tem dezenas, copiando a sua palavra, quiçá centenas, milhares de formas de ganhar dinheiro na internet, né? Milhares, eu não sei, mas tem muitas, né? Centenas. Se fosse, quais são, fazer um brainstorm aqui, quais são as formas de ganhar dinheiro na internet hoje em dia? Vender banheira. Vender banheira. Vender iate. Vender iate? Iate? Eu te juro por Deus. Sério? História real. Uma vez eu fiz um lançamento e vendi... A história real. 4 horas de consultoria comigo por 50 mil reais. Eu vendi 8 lugares desse. Então era tipo assim, na época que não tinha live, não tinha nada. Fiz um lançamento e vendi isso. E aí, tinha um cara de turismo, tinha um cara de fitness que virou faixa preta depois, inclusive. Super faixa preta, né? Depois daquilo, tava do zero. Sim. Pilates na época, né? Era. E aí, depois tem um cara de turismo, fitness, teve o Alan Pax em marketing digital. Olha, que tá até hoje no Plat, ele pagou cara? Os 40, 50 mil. Uma vez, uma rodada eu fiz 50, outra eu fiz 40, então... Tipo assim, mas era a vista. Uma vez eu tava conversando com o Alan Pax no encontro do Plat, ele falou assim, cara, eu contratei aquela consultoria do Érico, até hoje eu tenho coisas interiores não resolvidas antes de mim por causa dos feedbacks. Era a época do Érico Cobra Kai, né? Era a época, né? Era. Mudou, tá mudando. Mas teve um cara que vendia iate. Sério? Ele vendia iate. Ele foi lá pra aprender uma sacada e vender iate. Aí depois a consultoria pagou os 50 mil e mandavam. E aí, cara? E como é que ele vendia iate na internet? Eu não lembro exatamente como ele vendia, né? Mas a verdade, né? Sendo transparente e honesto, eu não lembro se ele fazia lançamento ou não. Mas eu lembro que depois da consultoria, eu também não lembro do que eu exatamente falei. Fazia, 7 anos. Mas eu perguntei, e aí? Ele, cara, tô super feliz. Vendi um iate que na época, eu falo iate, né? Deve ser um barco... Tinha banheiro no iate? Não sei, mas deve ser um barco, deve ter vendido por cabeça branca, né? Que é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Mas ele vendeu um iate por 700 mil reais, que não ia vender. Então ele tava super feliz da consultoria. Então dá para vender iate,
Dá pra vender boneca de indígena, dá pra vender tapete. Isso é dá pra... muito louco. Então vender produto físico tá na cara que dá pra vender. Até porque apartamento, né? Ignácio Corrales aí, aluno também. Faixa preta. Faixa preta, de Vende segundo apartamento, grau. inclusive Faixa no preta. Latam, Faz né? de segundo grau, 10 milhões no ano vendendo apartamento. Tá, né? isso de comissão, não é do valor do Comissão. apartamento, não. Né? É o que ele ganha. Mas assim, então, vender produto físico, óbvio. Óbvio. Então, dá pra vender produtos físicos na internet, é um caminho. Eu comprei um suporte de celular pro meu carro ontem, então claro, dá pra vender, mas não é o único jeito, dá pra vender conhecimento, a gente já falou alguns aí, a mulher que ensinava fetiches pra casais exóticos. Porque não é Exótico. na minha criação isso é meio exótico, mas a gente tem, sei lá, 1.300 e lá vai cacetada estudos de caso de pessoas que vendem isso. Mas, Lorival, você já ganhou dinheiro sem vender produto físico e sem vender infoproduto. Como é que você ganhou dinheiro na internet? Pode falar mesmo? Pode, cara. Não, nunca vendi nudes. Eu já comprei, mas vender não. Brincadeira. Cara, eu tava falando com o Thiago. Eu tava falando com o Thiago hoje e tem umas paradas que é simples, né? Eu tava no mercado, fazendo umas compras lá. Você vai no mercado ainda, é tudo iFood. Nunca mais fui Faz no muito mercado. tempo que eu não vou no mercado, mas às vezes minha esposa massa, vai. de vez em quando, ela é curte mais que eu. Eu que não sou muito social, o meu contato é no mercado. Assim. Eu acho que o último mercado que eu fui, não sei se conta, mas foi açougue. Só pra valendo. Serve também. Serve também, show de bola. Mas aí eu tava no mercado, aí passou um cara, tipo, o funcionário do mercado com um carrinho, mas o carrinho lotado de coisa. E ele tava nos caixas pegando os produtos que a galera deixa lá. Às vezes alguém, decide não comprar essa bala aqui, ou esse salgadinho. Aí deixa lá e o cara vai fazendo isso. Depois desse dia eu comecei a reparar que todo mercado tem um funcionário só pra pegar as coisas no caixa. Eu falei, caramba, velho, olha a possibilidade de trabalho que tem. O que isso tem a ver? De onde que eu vou conectar essa parada? Eu tô esperando. Espero que conecte. Espero que conecte. Vai conectar. Vai conectar. Antecipação A criada. cara do Érico vindo do mercado falando que porra vai vir agora. Mas é que muitas vezes a gente não está presente para as possibilidades de serviços que se pode ter em um meio. Exemplo, você pega um cara que é youtuber. Galera sabe, youtuber ganha dinheiro. Eu entendo que é um youtuber, né? Entendo que é um youtuber, o cara que vai lá, tem milhões de coisas lá. Assim como eu entendo que o supermercado ganha dinheiro. Mas assim como tem o cara que faz, pega os produtos que tá sobrando lá, do youtuber, tem o cara que, tipo, tá respondendo os comentários no vídeo dele. É um cara que ganha dinheiro. Suporte. Tem um cara que tem a miniatura no YouTube e fica o videozinho, né? A thumb. Tem um cara que faz a thumb e dá pra ganhar dinheiro com aquilo. Um designer, né? Tem um cara que edita. Tem um cara que edita o vídeo. Pro vídeo chegar até ali, ele foi gravado. Foi. Talvez tenha um cara que grava ou o cara que edita. Então, Pra ele ser publicado, dependendo, tem uma pessoa que gerencia as publicações, né? Exato. É toda uma teia, né? É toda uma teia. E ó, tira do mercado digital. Eu tenho um assistente virtual. Sério? Como Sério? é isso? Inclusive foi uma coisa que o Ladeirinho um dia foi lá pra Preá uma vez que a gente foi tentar gravar o podcast improviso, deu tudo errado. Descobriu que é importante ter alguém gravando, senão a coisa não sai. Mas eu peguei uma sacada e falei assim, Érico, cara, contratei um assistente virtual, a Fernanda. Eu falei, é mesmo? O que ela faz? Nossa, cara, ela faz de tudo. O que é tudo? Cara, tudo que eu não quero fazer, ela faz. Presente de Natal. Presente de aniversário pra sei lá o que. Ela fala, qual que é a idade do menino? Tipo, presente de amigo oculto. Por exemplo, quebrou uma fechadura lá em casa. Quanto tempo faz pra eu achar um cara que tem uma fechadura? Ela vai lá, já liga pro cara e tá fechado. Ela é uma assistente virtual, tipo uma secretária virtual. Podia fazer passagem. O Ladeirinha deu o curso do Ezequiel, que inclusive ganhou dinheiro com isso, pra ela. Comprou o curso e deu pra ela. Agora ela gerencia as milhas dele. Sabe as milhas? Você tem que comprar as milhas, tem que ficar lá em cima, saber qual cartão. Às vezes eu pego... placa de som. Você me deu uma placa de som. Eu falo assim, Fernanda, essa é a placa de som. Vê qual o melhor preço que você acha nessa placa por de isso som. que tu comprou rapidão, assim? Cara, eu mando e ela
E ela, então, desenrola. E ela ganha assistente virtual. E ela tem mais Olha. clientes. E desenrola Olha, cara. uma coisa muito boa. E acaba que sai talvez muito mais barato do que ter uma secretária dentro da sua própria casa, né? Dentro da minha própria casa ia dar problema com casamento, né? Mas, mas assim, é incrível. Eu nunca vi ela. Assim, nunca vi ela. Não, mas digo assim, o Ninguém custo, traduzido aqui, o custo sai muito mais baixo, provavelmente, né? Sai muito mais Total. baixo porque ela vai estar na casa dela. Eu encontrei um cara, meu Deus, quem foi esse cara? Ai, ai, ai. Ah, tá, foi na festa de aniversário do meu filho e lá tinha um cara, um monte de americano. Porque meu filho, esse cara cujo pai era o pai do filho, fez a festa de aniversário, trabalha na embaixada americana e adivinha, né? Boi preto cheira boi preto. Então tava a embaixada americana em peso lá, os caras fazendo hambúrguer, sabe aquela coisa, aqueles copos, você vai na festa de americano, os copos são vermelho colorido. Que massa. Cara, só até que são. E aí o cara, ele falou, o que você faz? Eu falei, ai, se eu explico, será que eu vou dar o CPL pra ele? Aí eu tava lá, tranquilo, você acha que eu vou fazer? Eu falei, aí eu resolvi falar, eu ensino as pessoas a fazer 6 em 7. Ele, 6 o quê? 6 em 7, eu sei. que é Six muito figure. bom. Aí, enfim, a gente conversou rapidinho, ele falou assim, então minha amiga bombou, sua empresa deve ter bombado na pandemia. Aí ele falou assim, sério? Bombou? Bombou mesmo, cresceu bastante, porque eu tenho uma amiga que tem uma empresa que ela agencia COOs para outras empresas. Olha. Então, vamos supor que tem os faixa preta aí, tá? O faixa marrom, faixa preta já tá ganhando, ele precisa ter uma Priscila Pimenta na empresa dele. Só que ele não quer contratar uma Priscila Pimenta. Porque uma Priscila Pimenta, né, deve ser muito cara, aquela coisa toda, difícil de achar, então ela pode pegar uma pessoa part-time, mas ela é a COO aí, e ela trabalha para várias empresas. Então, mas a gente está falando de assistente virtual, a gente está falando de executivo virtual. Olha, cara. Que massa. E ela falou que bombou. Então, até no alto nível de jogo isso acontece. Olha, que massa. Você também falou aí, você falou do Ezequiel, né, que também é aluno da Fórmula, e ele ensina a ganhar dinheiro com milhas. Milhas é outra possibilidade de você ganhar dinheiro na internet, né, digamos assim. Com seus cartões de crédito, entre outras coisas. Cara. Então, tem serviço de tudo quanto... E só uma curiosidade, pra gente ter um comparável, assim, em uma assistente virtual, que você... Quanto que é um salário médio de uma assistente virtual? Quanto que pode variar? Eu sei que às vezes deve ter o número de horas que ela faz, Eu não sei, eu tô pensando se eu quanto que eu pago pra ela. Manda o site, o pessoal vai atrás. Pronto, se eu falar isso, pode ser que ela cobre mais barato de mim do que de uma outra pessoa. Eu vou botar ela numa situação desnecessária. Mas vamos dizer que é. Vamos dizer que... Fala que é McDonald's. Eu acho que com todos os clientes ela deve ganhar mais de uns... Eu vou chutar uns 10 a 15 mil por mês. Entendi. Trabalhando de casa, né? Da casa dela, só fazendo as compras de Natal, 10 a 15 mil por mês. Eu vou chutar. Assim, não sou eu que pago sozinho, né? Dividido entre todos os clientes. Não. A intenção dessa pergunta isso pra ela, né? não é nem tipo assim, descobrir quanto você ganha, quanto você paga, nem quanto ela ganha. Mas seria massa descobrir, Mas seria né? massa descobrir. Seria... Só que é só pra galera que tá assistindo ficar ligado que tipo assim, pô, velho, tu não precisou, ela... Não falando que não tem que ter habilidades, né? Mas não precisou de uma formação de 10 anos numa faculdade pra fazer isso, pra você ter um salário de 10 pila na internet hoje. Esse cara, você vai desenrolar as coisas com a internet. Vai ligar pro cara, vai precisar disso, vai comprar um link. Comprar umas passagens de avião, achar uns negócios. Quando o hotel cancela alguma coisa, você só liga pra ela, ela fica lidando com isso. Quando você compra passagem de avião e seu cartão é cancelado, você só liga pra ela. E tem gente que chama assim, uma agência de turismo. Mas a agência de turismo faz isso só pro turismo, não faz pra vida toda, né? É muito bom. Inclusive, seria um grande produto se ela ensinasse a galera a ganhar 10 mil por mês. Tomara que ela não lance isso. Senão você vai perder assistente. Vou perder assistente, né? Mas enfim. Então, ou não, ela vai recomendar uma aluna, né? Exato. É muito massa essa parada que eu fico abre pensando muita nessas horas, possibilidade. será que a minha galera me assiste, entendeu? Tomara que ela seja igual a minha esposa, que nunca assiste, a não ser que eu fale alguma coisa que a amiga dela que assiste fala pra ela. Aí ela vai conferir. Definitivamente. Nossa, mas é muitas formas. Show. Você ia concluir essa parada? Não, é que assim, é pra galera ver que, tipo, cara, tem muitas possibilidades de ganhar dinheiro na internet, ganhar bem e vamos falar, até
fácil de começar, mais fácil do que começar uma profissão no físico, né? Total. Uma profissão ou negócio no Cara, físico. definitivamente. Pô, Você já ganhou dinheiro com que você já ganhou dinheiro na internet, Thiago Batista? cara, comecei vendendo um livro de como e-book, né? A Amazon tava chegando no Brasil em 2012. Nossa! Em 2012, cara, tem mais de 10 anos. O Lorival nem era nascido. 2012. A Amazon tava chegando no Brasil e, pô, eu tinha empresa de TI há muito tempo e a gente tinha um problema para escalar, porque, pô, quando vendia um projeto grande, aumentava a equipe, e aí aumentava a equipe, aumentava o custo e o lucro não era compatível. A gente procurava sempre formas de escalar. Aí a Amazon chegando no Brasil, a gente falou, pô, vamos ensinar a galera a se autopublicar, né? Pô, vamos self-publishing, né? Em vez de contratar uma editora. Em vez de contratar uma editora, a pessoa vai se autopublicar. E aí, a gente estudou pra caramba. Na época, eu tava com uma pessoa que até trabalhou contigo, né? Na época, a Laísa. E a gente, pô, começou aquele projeto. Fez um e-book. E aí, algumas pessoas começaram a se interessar por aquilo. E a gente criou um negócio por trás, um infoproduto para ensinar as pessoas. O e-book era basicamente a porta de entrada, né? Era R$5, sei lá. Mas aí as pessoas entravam no funil. Cara. A pessoa entrava no funil da conversa, da possibilidade de vender o conhecimento e tal. E daí a gente, um médico, né, que não tinha tempo, pô, tinha interesse em lançar um livro. Aí ele pediu pra gente fazer um trabalho de ghostwriting pra ele. E aí o livro foi um best-seller nacional, no nicho de emagrecimento. E aí a gente se atentou, porra, esse mercado tem tração. E aí foi pros lançamentos, aí a gente foi fazer um congresso online com esse médico. O clássico hiperlançamento de semente da época. De semente. Só quem e aí a gente viveu fez, já sabe. a gente fez múltiplos 6 em 7, e aí começou a lançar vários médicos até virar faixa preta. Total. Foi uma jornada que começou com e-book na Amazon, cara. Olha De que loucura. como se publicar. Como se Autopublicar. autopublicar, cara, em 2012. E, Érico, quando você vê alguém procurando se lançar, né? Procurando ganhar dinheiro na internet. Pô, eu tô afim aqui de fazer uma renda extra, ganhar dinheiro na internet e tal. Quais os principais erros que você já viu essas pessoas cometendo? Pô, você entrevistou muita gente no 747, até a pessoa chegar no lançamento, ela deu muita cabeçada. Quais os principais erros que você sentiu nesse caminho? Assim? E começa no começo, assim, bem no começo mesmo, quando a pessoa fala assim, Érico, qual o nicho que dá mais dinheiro? Então, já começou com a pergunta errada. E nada de errado com a pergunta errada, porque você está começando, você é faixa branca, mas quando o cara tá focando nisso, e não tem nada de errado, ele só tá focando na grana. E não tem nada de errado focar na grana, porque na grana, porque você tem boleto, eu tenho boleto, a gente tem que pagar boleto, empreendedorismo é geração de caixa também. Mas não ajuda a chegar aos 6 em 7 pensando nisso. Se ele mudasse a pergunta e falasse assim, qual o problema que eu tenho que resolver? Olha só. Porque o empreendedor muda o viés, não né? ganha dinheiro para fazer produto. O produto é o veículo que faz com que ele ganhe dinheiro, mas não é para isso que ele ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro para resolver problema. Por exemplo, você está falando ali, o problema que você estava resolvendo é o cara queria publicar um livro e não queria uma editora. Queria ter os direitos autorais, não queria participar do processo, não foi aceito por uma editora. Então, você estava resolvendo um problema. O Lorival estava resolvendo um problema de banheira. O que mais, Lorival, que você já lançou aí? Nossa, primeiro eu começava a usar pra, vender minhas aulas de guitarra, shows da minha banda. O cara não sabia Você resolveu um problema na época dos leilões, né? Que era de coletar as informações, porque na época não tinha na internet, né? Como encontrar os leilões. Então, assim, e assim, o produto resolve um problema, mas não. Quando você muda a pergunta, você tende a achar, às vezes, o problema não está na resposta, está na pergunta. Então, a pergunta é: qual o problema que eu tenho que resolver? É o seguinte: tem muita coisa que é escasso nesse mundo. Tem muita gente que tem muito dinheiro, tem gente que tem pouco dinheiro. Tem muita gente que tem muita saúde, tem gente que tem pouca saúde. Tem muita gente que tem muitos quilos e tem muita gente que tem poucos quilos. E tem muita gente que teve muitos quilos e agora e tá despiorando. e tá ficando fit. Mas tem uma coisa, Lorival, que tem gente que todos nós temos muito. O quê? Problema. Hum. Porque problema é uma coisa
interessante. Porque quando você resolve o seu problema, não quer dizer que sua vida fica sem problemas. Quanto mais você resolve o problema, mais você tem mais problemas. Então, num mundo onde eu não acredito que vai ter menos problemas, vai ter mais problemas. Alguns problemas vão ser do seu controle. Sei lá, talvez peso seja uma coisa que você tem mais controle. Outros problemas derivam de uma situação que não foge ao seu controle. Por exemplo, as eleições. Vai que você votou na pessoa que ganhou e que você gostou, e vai que você votou na pessoa que não ganhou. Vai gerar problema. Mudança de leis dá problema. Mudanças no entendimento da saúde dá problema. Sim. Então, quando a gente percebe que que o mundo está cheio de problemas infinitos, sim, que por mais que a gente tenha pouco de alguma coisa, a gente tem muito problema, quando você muda essa pergunta e fala assim, cara, qual é um problema que eu vou resolver? Seja, meu filho não dorme. É um problema. Tem gente que é faixa preta nisso. Tem 1.398 pessoas que resolveram problemas aqui. E aí passa a ter uma escassez de eu tenho que achar um nicho que dá mais dinheiro, porque eu acho que é só assim que eu vou fazer o 6 em 7, os 100 mil reais em 7 dias. Passa a ser, cara, eu posso fazer 6 em 7 com quase tudo. Porque se o produto custa 997 e eu vendo 102, eu fiz um 6 em 7. Sim. Será que existe 102 pessoas nesse Brasil com esse problema? E é muito louco, né? Porque se você pega milhões de anos atrás, cara, as pessoas em geral só queriam resolver um problema, né? Só queriam matar a fome. Matar a fome. Há milhões de anos atrás. Milhões de anos atrás só queriam matar a fome. Elas queriam mais uma coisa também. Não, tô falando... Elas queriam reproduzir também. Queriam reproduzir também. E aí, você passa a ter cada vez mais problemas para resolver. É o neném que não dorme, é o problema de relacionamento, é o problema de emagrecer. Não, eu quero ficar mais forte. Eu quero ficar isso, Tem aquilo. gente que tem um problema. Tenho muito dinheiro, não sei o que fazer com ele. Problema bom de se ter, né? De onde você acha que vem os bancos? De onde você acha que eles... E eu não tô falando que eu sei que tem banco mais popular, mas não é só os popular, não. Eu trabalhava num banco de investimento. A conta mínima de você fazer uma compra e venda, às vezes, dependendo do que você estava comprando, você comprava no mínimo, sei lá, 5 milhões de euros, né? Pra você comprar naquele mercado, né? Então, problemão, né? Porque o cara tem tanto dinheiro que é um problema. E aí, pegando o gancho, você precisa... você não precisa resolver um grande problema. Às vezes você resolver um problema que é muito dolorido, como o bebê dormir a noite inteira, já é possível, né, de fazer um 6 em 7. Você não precisa ser um prêmio Nobel, né, em alguma área para conseguir fazer um 6 em 7, né? Total. Inclusive, tá aí. Às vezes, resolver um problema menor é mais fácil de fazer um 6 em 7 que um problema maior. Você fica mais específico. Um médico que resolve todos os problemas, o coach que resolve todos os problemas, tende a ser mais barato do que um especialista. Um médico genérico que atende tudo é diferente de um oncologista, de um cardiologista, de um dermatologista. Porque sou que ele é especializado naquilo, né? É diferente, né? Exatamente. Quanto mais, digamos assim, subnichado, subnichado, você tende a falar mais a dor com mais especificidade, né, pro avatar, e ele sente mais identificação, né, com aquilo. Total. Por você exemplo, quer operar o seu olho com alguém que opera tudo ou alguém que só opera o olho? Cara, e olha só, eu tenho um delay na minha mente, Eric, eu demoro sempre um pouco mais pra... Sério? Sequelas do tempo do rock aí, pra entender as coisas. Mas às vezes demora até alguns dias, né, Thiago? O Thiago já falou coisa pra mim, eu falei, cara... A gente entende, se a gente fosse personagens do Friends, você seria o Joey. Mas é tipo assim, e eu acredito que a maioria das pessoas também demora pra entender. A maioria das pessoas também seriam o Joey? Também. É que assim? as pessoas não percebem, às vezes, que demora pra entender. Isso aí que você falou é muito foda. De tipo assim, você não vai pensar no nicho que dá dinheiro, no produto que dá dinheiro. Mas quem é que vai abrir um negócio e a primeira coisa que ele pensa, que ele não vai pensar é onde ele vai ganhar dinheiro? Não é simples. Não é óbvio isso. Não é óbvio. E aí, outra coisa, é qual problema que você vai resolver. E você falou o problema.
Às vezes não sempre os problemas. E, cara, tem problema de tudo quanto é forma. E a galera que, tipo, o cara que tem muito dinheiro pra investir e não sabe como, talvez é o único problema dele e ele vai pagar um valor muito diferente daquilo do que alguém que resolva todos os problemas da vida dela. Então, qual é o problema que você vai resolver? E, tipo, cara, é a partir daí, depois é que vem a grana, né? E não é óbvio. Não. Não é óbvio. Tanto é que eu abro caixinha de pergunta e às vezes a pessoa fala o seguinte: eu tenho esse curso, vai dar certo? E não é, eu tenho esse produto, vai vender? A pergunta que ela devia estar fazendo é: para quem tem aquele tipo de produto, você tem esse problema? Porque se a pessoa tem um problema, ela tende a comprar um atalho. A gente comprou esse microfone porque é um atalho de amplificação de voz. É um problema que a gente tem. É só problema. E quando ela foca no problema... E às vezes ela vem perguntar para mim: Érico, eu tenho um curso de Nail Design. De Design Júnior. Eu falei, cara, tem que perguntar para quem faz essas paradas na unha, né? Ou está considerando. Mas eu não sou o avatar. Então, às vezes, não é... Para quem você pergunta também faz a diferença. Você vai perguntar para mim... eu tenho outros problemas. Ema, cada um com seus problemas. Mas quando essa ficha cai, como diria você, né? Demora para entender. Então, esse é um dos erros. Legal, saquei um problema que eu quero resolver. Aí, o próximo erro vai ser... Ela vai achar que marketing é intuitivo. É porque a gente acha que... eu só tenho que fazer as paradas. E marketing não é intuitivo. No alto nível de jogo, digital muito menos. No alto nível de jogo. Então ela vai patinar porque ela acha que marketing é intuitivo. Ela não acha que cirurgia de olho é intuitivo. Se ela quiser aprender cirurgia de olho, ela vai numa escola de medicina. Então os médicos com cirurgia de olho não tem esse problema de achar que é intuitivo, mas eu tenho. E por que as pessoas acham que é intuitivo? Porque antigamente você não precisava fazer. Porque pela lei da escassez, você se formava médico, Lorival, em 1970 e não tinha médico. Então você não precisa fazer marketing. Porque em terra de cego, quem é caolho é rei. Só que a gente vive um mundo com uma inflação educacional. Tem muito médico, tem muito advogado, tem muito coach, tem muito o tempo inteiro. E quando tem muito, você precisa aprender a fazer marketing e vender seus serviços. Porque a lei da escassez por si só não faz você vender. Então, por 30 anos, você não precisava de marketing. Você só precisava de um diploma. E é por isso que a sua mãe, seu pai, provavelmente insistia tanto, até brigaria com você se você não fosse para a faculdade. Só que agora a faculdade não garante. E não te passa nenhuma noção de marketing, não te prepara para isso. Né? Por que ela não faz isso? Eu tenho minhas alucinações. Porque antigamente não precisava. E aí a faculdade, ela demora muito para se atualizar. E não é que ela se demora, porque as pessoas são ruins, os professores fazem o melhor que eles podem lá. Mas eles têm que passar tudo para uma estrutura engessada, formal. Então uma faculdade de marketing hoje, até ela mudar o currículo, meu irmão, quantos anos isso vai durar? Não é tão simples, né? É tipo o serviço público mudar uma diretriz. É mais difícil de você mudar a sua diretriz. Então o mundo anda muito mais rápido do que as faculdades hoje, a não ser as faculdades mais clássicas de cirurgia de olho, mas assim, faculdade de marketing, faculdade disso, daquilo. Não ensina ainda. Vai ensinar? Vai. Mas essas lacunas são potencialmente muito melhor preenchidas no nível privado, na educação informal. Talvez a boa ideia, o bom serviço já não vende por si só, né? E não é... E na época vendia. Na época vendia. Na época resolvia o problema. Perfeito. E aí eles demoram pra sacar isso. Um cara lá dentro deve sacar, mas até ele conseguir passar e aprovar o currículo, aí o risco que ele vai correr. E aí ele, às vezes, não é isso que... Enfim... E se a gente fosse teletransportado, fizesse uma viagem no tempo, né, para uma faculdade de direito dos anos 50, eu não sei se é tão diferente das de hoje em dia, né, cara? Não sei. O que você acha? Assim, a diferença é que antes era quadro negro e agora é quadro branco.
Pois é, mas tipo, você Não pega é- fundamentos de leis, porra, a forma de Vai explicar mudar. pessoas na sala. Vai mudar uma diretriz do MEC hoje. É complicado, Sim. porque envolve uma diretriz muito grande, é E- muito complicado. Pô, e já você... a gente voltando pro assunto, né, pro tema de ganhar dinheiro na internet. Pô, o Bibi, amigo nosso, marido da Cris, né? Ele, cara, ele trabalha na Caixa e tal, e ele falou, cara, teve outro filho, e aí, pô, tô precisando de mais grana, e chegou e falou, vou estudar tráfego aqui. Cara, ele pegou em um mês, ele tava com 10 clientes pagando, tipo, R$1.000 pra ele. Em um mês que ele pegou pra aprender uma nova matéria, ele é relativamente esclarecido, bom de matemática e tal. Cara, em um mês ele já tava ganhando bem, já tava com a nova fonte de renda. Olha que loucura, dá pra ganhar rápido, né, cara? Total. E tem mais algum erro, Eric, que a galera comete ao começar? O primeiro, então, é pensar no produto e não onde dá dinheiro, ao invés de pensar no problema. E segundo, é achar que o marketing é intuitivo. Mais Tá. algum que você já sacou E com a aí galera? o cara vai lá e acha que marketing não é intuitivo, vou aprender. Aí vem a cascata de problemas. E assim, uma das coisas que eu vejo muito cair na minha mão é que aí ele, vamos supor, você quer emagrecer. Aí a primeira coisa é que você fala, beleza, vou emagrecer. Aí aí ele chega num negócio que ele tenta emagrecer sozinho e fala, cara, emagrecer não é tão intuitivo quanto parece. Vou procurar um médico. Eu sei. Vou procurar um médico, eu vou procurar alguma coisa. Só que o cara do marketing, ele não faz igual você ou uma pessoa que vai emagrecer e procura um profissional e segue a receita do cara. Ele procura 20 receitas de uma vez e segue as 20 de uma vez. E não tem nada de errado que as 20 são ruins. Mas quando você mistura receitas, às vezes uma receita fala que você não pode comer carboidrato, a outra fala que você não deve comer pouca caloria, a outra fala que você deve comer muito carboidrato e pouca gordura. Só que quando você modifica... A outra fala o quê? A outra fala que você não tem que comer porra nenhuma. A outra fala que você tem que tomar açúcar, a outra é jejum uma vez por semana, aí você mistura tudo, né? Vai dar o quê, né? E o misturar, geralmente, ele não foca em uma receita. E assim, e por que ele não foca em uma receita? Pensa no cara, porque as receitas e as dietas, elas não são, em sua grande maioria, pelo menos na aprendizagem do marketing, demora para você pegar a habilidade e conseguir lançar e fazer o 6 em 7. Eu tava falando com um cara hoje, o Samir, é um exemplo. No primeiro lançamento dele, ele fez uma venda. Aí o cara fez uma venda e falou assim, vou procurar outra receita. Porque a receita, o nível de paciência que ela tem para aprender. Não, para ir para faculdade, aprender 4 anos de administração, eu vou esperar 4 anos. Mas para fazer 6 em 7, se não sair no próximo mês, eu tô tacando pedra na Geni. Então, a falta de paciência, entender que é um processo. Então, o Samir, ele teve paciência. E, eventualmente, na entrevista de hoje, que no nicho de pet. Pet é parada pet. E para o consumidor final, não para profissional, né? É pets alérgicos. Ele tem um jeito, a esposa dele tem um jeito diferente de lidar com a alergia de pets, Samir. Dermatite, por aí vai, né? Não chegou a mencionar isso, mas eu sei que... Eu nunca tive pet, você já teve? Já não, meu pai era louco com cachorro, chegou a ter 13 cachorros lá na minha casa. Mas tinha dermatite? Tinha alguns que tinham. Então deve ser isso aí. Mas ele chegou e fez, o último lançamento dele foi R$165 mil em 7 dias. 6 em 5 dias, para ser mais específico que eu lembro. Mas as pessoas misturam muito. E por que elas misturam? Porque tem uma abundância. Você está 100% sendo mostrada nova técnica, nova coisa. Eu não quero desmerecer se dá certo, dá errado, mas, cara, pega uma, nem que não seja a minha, e faz 18 meses dela. E falo isso para a mesma dieta. Pega uma dieta, pega um esporte e faz mais tempo. Porque tem o tempo de amadurecimento de você saber a técnica. É tipo, você começou a tocar violão. Aí, vou falar aí no mundo do Lorival. Aí você tocou 3 notas, agora você quer tocar bateria. Aí 3 notas, agora você quer aprender a tocar. 3 notas, você quer aprender piano. E aí você não aprende. Aquela salada não te forma um músico que consegue ganhar dinheiro com isso. Não tô falando que você só deve tocar guitarra na vida, Lorival. Mas eu tô falando que pega uma coisa e faz um 6 em 7. O que quer que seja um 6 em 7. Até você chegar no resultado que você almeja daquilo, né? E depois troca.
Mas eu acho que esse TDAH, né? Esse déficit de atenção, e a gente é estimulado o tempo inteiro, né? Por que você acha que as pessoas são impacientes, cara? Por que você acha? Eu acho que é uma coisa do ser humano. Nosso cérebro, desde o tempo das cavernas, é pré-programado a gostar muito do prazer momentâneo e não do prazer de longo prazo. Por isso que a gente está fora do peso. Por isso que é tão difícil emagrecer. Porque, eu tenho a opção agora, comer um Kit Kat agora, e eu vou engordar agora comendo Kit Kat? Agora não. Mas vai me dar uma dopamina, Loris. Pô, Kit Kat, cara, branco, crocante. Prazer. Exatamente. Então a gente está pré-programado desde os tempos primitivos a valorizar mais o curto prazo que o longo prazo. Só que a gente tem um cérebro que consegue, alguns de nós, ver uma coisa mais de longo prazo. De passar uns perrengues agora, não vou comer o Kit Kat agora. Então, o que isso se traduz no mundo dos lançamentos? Cara, eu sei que é sexy eu tentar uma coisinha nova, um instrumento novo. O novo tende a ser mais atrativo, principalmente quando você já tentou fazer alguma coisa, bateu numa barreira, aí vem uma coisa nova, Tomou né? na lata. Mas você sempre vai tomar na lata. Na guitarra você sempre vai tomar na lata. Na dieta você sempre vai tomar na lata. E algumas pessoas demoram mais para descobrir que elas têm que ficar e tentar uma coisa por mais tempo. Mas assim, Érico, quando a pessoa tá tipo assim, cara, peguei essa receita, eu vou seguir essa receita. Vou seguir essa dieta, vou seguir essa fórmula, vou fazer isso. A pessoa é comum, né? Pô, tô buscando um jeito de ganhar dinheiro na internet. A gente busca resultados rápidos, busca o curto prazo. Mas como é que você ignora? Como é que você se blinda? Que às vezes você vê, cara, apareceu um anúncio ali na tua frente, pô, isso aqui parece tão mais fácil. Parece que eu vou ter ganhar resultado 100% ao dia aqui com o day trade. Como é que você se blinda? A verdade é que algumas pessoas têm que tomar na cara mesmo. Desculpa a palavra. Tomar na cara é a palavra que gera tensão negativa. Às vezes a gente tem que sofrer mesmo. Você fala pro seu filho, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Mas às vezes você fala assim, quer saber de uma coisa? Às vezes eu tenho dois. Eu falo, não faz isso, não faz isso. Aí eu vejo que isso não vai matar o menino. Se não for botar o dedo na tomada. A mãe dele pode discordar de mim. Mas eu falo, então vai lá e faz. Porque às vezes a pessoa tem que ver por si só. Eu falar isso. Algumas pessoas vão falar assim, pô, que massa isso aqui, eu acho que eu vou fazer isso. Algumas pessoas têm que ver pra crer. E às vezes ver, então, é por isso que são 7 lançamentos. Eu falo, segue a fórmula. Segue a fórmula. Aí a pessoa, vou seguir essa parte que eu gosto mais e essa outra que eu não gosto, não. Eu falei... Vou seguir só um pedaço. Vou seguir, vou fazer só, mas vou fazer só as partes que eu quero. Eu vou seguir a minha. E aí eu falo, quem avisa amigo é. Mas às vezes eu falo assim, então vai. É a história do tubarãozinho. Conhece a piada do tubarãozinho? Não, qual que é? O tubarão tava andando com o tubarãozinho lá e tal. O tubarãozinho já tava com seus... né, tubarãozinho já saiu pra caçar, né? Porque antigamente o tubarão caçava e tal. Aí ele viu o peixinho, o tubarãozinho falou, vou pegar o peixinho, foi lá atrás do peixinho, aí quando ele foi pegar, o tubarão pegou ele na cauda, falou assim, não, meu filho, não é assim que pega o peixinho, não. Primeiro você vai pra frente, depois você vai pra trás, depois você dá uma voltinha, você finge que vai pegar, vai pra trás, e aí você pega o tubarão. Ele, não vou pegar não, o tubarãozinho, muito fácil, vou pegar o tubarãozinho. Foi lá, quando ele foi, mordeu o peixinho. Ele falou assim, não, meu filho, vem aqui pra trás, deixa eu te falar. Você vai pra frente, vai pra trás, vai pra um lado, vai pro outro, dá uma voltinha, abana o rabo, faz uma cara feia. E aí você pega o peixinho. Ele, não, vou pegar o peixinho. Aí o tubarãozinho, tá bom, quer comer bosta? Então vai. É boa, essa tipo de lógica é boa. Então, assim, eu falei que nem ia falar palavrão nesse podcast, mas resumo da ópera é que às vezes você tem que deixar a coisa acontecer. Como professor, não quer dizer que você... Pensa no tubarão. O tubarão não queria que aquilo acontecesse, queria ensinar. Mas ele viu que às vezes você precisa. Claro que o tubarãozinho não ia morrer por causa disso. Mas às vezes você precisa deixar acontecer em um ambiente controlado. E eventualmente, água mole e pedra dura, a pessoa vai amadurecer e aí ela vai eventualmente começar a seguir. E a grande parte também,
tem o jeito ruim, né, de aprender igual o tubarãozinho, então não aprendo igual o tubarão, mas as pessoas que decidem aprender pro lado bom é muito da questão de você confiar naquilo que você está fazendo, ser paciente e seguir cada passo, né, não os passos que a gente escolhe. Fala sobre seguir os passos que a gente escolhe, que uma vez eu lançava um cara que é fisiculturista, bodybuilder. Certo. Inclusive competiu em Vegas esses dias, eu e o Rafael Brandão. E aí a gente ficou uma semana mais ou menos gravando CPL, anúncios, as coisas todas assim. E eu falei assim, pô, velho, eu vou seguir o que esses caras falam aí, que pô, deixa Vai ficar forte, né? Fortão. E aí os caras comem pra caralho, velho. E aí 9 horas da manhã já era hambúrguer, batata frita, já comia. Eu falei, vou seguir a dieta dos bichos. Se eles estão fazendo, aí comia hambúrguer, batata frita. Aí os caras iam pro treino, né? Aí o videomaker pegava a câmera, filmava, os bichos iam treinar e eu ficava sentado, ver se tava dando tudo certo. Eu não seguia a parte do treino. Resultado disso, Chevy Low. seguir só uma parte do Chevy Low. método foi o período mais tenebroso da minha vida. Boa, Lou. É brincadeira isso, mas no faz seu sentido. caso, você explicando isso pra galera, ficou óbvio, né? Uhum. Só que quando o cara tá lá na fórmula, numa coisa mais técnica, ele não acha tão óbvio, não. E é aí que o resultado não vem. É aí que o resultado não vem. E aí, você falou de 7 lançamentos, né? Pô, a gente tem muito aluno, tem muita base de dados, de conhecimento, e é meio que um estudo observacional, né? A gente vê que que é uma média, né? Sim. Pô, você pega Média Elisato, observada, um Elisato que ensina as pessoas a passarem prova de proficiência em inglês, Rodrigo Bicudo em corrida, Rodrigo várias Bicudo. pessoas foram 7 lançamentos, né? Exatamente 7 lançamentos. Eu não sei se o Rodrigo foi 7, não. Foi um Foram. pouquinho mais. Foi Acho que foram 7. 7. É, mas assim, tem gente que é menos, tem gente que é mais. Mas Exato. eu acho que às vezes esse amadurecimento é uma coisa que hoje a gente... Assim, depois de ter passado isso tudo, sabe? Quando eu vou seguir alguma coisa, eu sigo mesmo. Porque eu já fui o tubarãozinho um dia. Alguém me avisou e eu fui lá e fiz mesmo assim. E hoje em dia, mais safo, eu já sei sobre isso, né? Outra coisa que eu fazia muito, erros, a gente queria fazer só com conteúdo gratuito. A ideia é ótima, eu faço com conteúdo gratuito, ganho uma graninha, com a graninha eu vou. Só que, na maioria das vezes, o conteúdo gratuito não tem a parada inteira. E esse é o tipo de coisa que, se falta um pedaço... Dá uma diferença. Eu faltou só um pedacinho, cara. Pô, a batata Só eu comia. faltou aquela coisinha, só faltou treinar, né? Só faltou um pilar. Todas dos as 3. refeições eu fazia, cara. E aí acaba que você não consegue, né? Então... Conta a história lá do bilionário, cara. Ah, daqui a Boa. pouco, daqui a pouco. Antes eu quero fazer uma pergunta por aí aqui. Cara, a gente fala muito de 6 em 7. Mas, tipo assim, pra galera que nunca viu, é tipo inconcebível falar que é 100 mil em 7 dias. Qual que é a lógica disso? Como que é possível um 6 em 7? E das paradas que a gente falou, é possível fazer 6 em 7 com tudo? Com produto físico, com serviço? com iate é só um infoproduto? iate. Com iate é só um Múltiplo iate. 6 em 7. Mas assim, boneca, brinco por celular, tapete, mochila, chinelo, Cachaça. cachaça, isso tudo já foi feito. Tá bom? Então, Óculos também. óculos. Inclusive foi um dos primeiros que Foi. eu testei. Óculos, olha só. Então assim, já foram feitos trocentos. Com serviço. O problema de serviço, de fazer 6 em 7 com serviço, é dar conta de entregar o serviço. Né? Isso aí já não é, o problema não é vender. Se você vende a sua hora, tem que custar 2.000. Seu cliente não pode atrasar. E você tem que, para fazer isso em 7 dias, entregar em 7 dias, é isso que você tem que fazer. Mas a base do 6 em 7 é uma... Eu fico pensando se eu vou entrar no CPL aqui. Será que eu entro? Deixa eu voltar atrás. Qual foi a pergunta? Se dá pra fazer com Se tudo? dá pra fazer e como que é possível isso? Porque, tipo, é igual você falou, tipo, quando eu tenho um serviço, é impossível, eu me vejo impossível vender 100 mil em 7 dias pela dificuldade de entrega. Então tá bom. Tem 3 pilares do 6 em 7. Um primeiro pilar é a construção de uma audiência. Então, se você não tem uma audiência, isso a gente está falando no digital, uma audiência qualificada, você tem 1, 2, 3, o seu conhecido, seus familiares, para comprar o seu produto. Mas quando você aprende a construir uma audiência da maneira certa, aí você passa a ter potenciais milhares de pessoas possíveis,
clientes potenciais, ou como a gente chama avatar, para comprar aquilo. Então esse é o primeiro pilar do 6 em 7. Então vamos lá, aí você aprendeu a fazer. Então você consegue conceber que se você aprender a construir uma audiência, é muito mais fácil você vender em escala? Eu vou ter mais pessoas aqui potencialmente interessadas naquilo. Esse é o primeiro pilar. Uhum. Aí o segundo pilar dele é lançamento. Então a arte de você vender para essa audiência. E para isso, a gente devia dedicar um episódio só para isso. Porque a grande sacada do método que eu ensino são orquestrar, isso é, distribuir gatilhos mentais, meu Deus, para essa audiência. Então, aí, se você não sabe o que é gatilho mental, digita aí gatilho mental. Acho que senão eu vou dar um CPL aqui. Mas, assim, é possível você vender para uma audiência grande no curto espaço de tempo com a utilização de gatilhos mentais orquestrados. Mas aí tem um terceiro pilar também, que é produto. Não adianta nada você ter uma audiência grande, a capacidade de vender para centenas, quiçá milhares dessas pessoas, se você não consegue entregar. Se o seu produto, sabe, se você vender marmita, você não consegue produzir as marmitas. Então, tem que estar alinhado. Por isso que eu falo que o infoproduto ou o produto digital tende a ser os maiores números de casos, 6 em 7. Apesar de ter 6 em 7 com brinco, pulseira e colar. Com boneca indígena, cachaça, óculos e assim vai. É mais raro, porque você tem que montar uma operação logística para vender isso. Isso é um pouco mais complicado do que simplesmente vender. Daí é que a maioria das pessoas tendem a vender procurando preencher essa lacuna existencial que um ensino formal deixa. Isso é, tem pessoas com problema, eu sei resolver um problema, se eu ensinar você a resolver esse problema, as chances são que se você achar que isso vai compensar a quantidade de tempo que você vai economizar, você vai me pagar por isso. Mas, ó, pra quem duvida, então, como é que é possível 6 em 7, a lógica é simples, né? A lógica, pô, cara, audiência, você tem pessoas que potencialmente interessadas no seu produto, você tem lançamento, que é uma técnica de venda usando gatilhos mentais, e um produto que é capaz de entregar aquilo que você vende. É simples, mas não é fácil. Então tem simples, muita mas não é coisa. fácil. É só construir uma audiência, vender e entregar um produto. Então tem muita coisa aí, né? Inclusive a gente devia ter um episódio só de audiência, Sim. um episódio só de lançamento, dentro de lançamento, um episódio só de aquecimento. Tem várias fases de quebrar essa cirurgia de olho, né? Boa. E um negócio que você falou que é muito interessante é que, pô, a gente fala audiência, né? A gente já pensa, sei lá, o Whindersson Nunes, o Érico, com milhões de seguidores e tal. Cara, mas botando na ponta do lápis, você precisa ter, sei lá, 101 vendas a R$1.000, né, cara? Não é coisa de outro mundo. E, pô, e você pensar em R$100 mil, 6 em 7... Não é pra gente, né? Mas pra eles é, sim, né? não, eu digo assim, é algo que pode transformar a vida de uma pessoa. Mas você pensa numa audiência de 100 pessoas, você consegue imaginar ali, ou 50 pessoas pagando R$2.000? A nível Brasil, sim. A nível Sim. falo português, sim. No ano passado, os alunos da Fórmula fizeram pelo menos R$1 bilhão. Não é isso? Não Com conta. B de bola. Com B de bola. Pelo menos. Pelo menos. Então tem muita coisa aí. Pois é. Muito louco, né? Focar em resolver um problema pequeno, né? Vou te ensinar uma técnica, Érico. Manda. Vou te ensinar uma técnica. Eu sempre uso isso, às vezes, em podcast, quando a gente tá falando assim, é uma técnica pra eu parecer ser inteligente. O que é? Boa, essa é boa. Primeiro você tem que estar com alguém inteligente. Então tu fica só de olho, depois eu vou compilando as paradas. Só pra alinhar a galera. Do que a gente falou, tipo assim, dos principais erros que a galera comete, pra começar. O primeiro é... Quero ver se você é inteligente. Você tá tão inteligente? Focar no problema e não na... Querer focar em ganhar né? dinheiro, não focar no problema. Não, esse é o erro, né? Exato. Esse é o erro. E dentro de tudo, os erros que a gente falou, até tipo, agora também, uma questão, queria fazer uma pergunta pra você. Hoje, você tem muita noção das paradas, sabe como fazer as coisas, porque você tem os recursos que você tem, toda a jornada que fez, o conhecimento e tal. E eu tava vendo um seriado, chama Undercover Billionaire. Você já viu essa série? Eu já vi no YouTube, cara. E assim, Raiz o negócio lá. raiz. Eu nunca faria aquilo. E a parada, alinhar pra galera o que eles fazem, né? Sofrência. Eu duvido que alguém que fez e não se arrependeu. Na verdade, não no seriado, mas, pô, aquele negócio ali é muito raiz. E o que é a parada? Você... Explica a parada, depois eu vou explicar por que é raiz. Tá. Ele pega um cara de sucesso, né? Que teve sucesso no mercado financeiro. Um bilionário. Um bilionário. E leva esse cara pra uma cidade que ele não conhece ninguém.
E nessa cidade ele não tem nenhum contato com nenhuma pessoa do seu ciclo, assim, profissional, pessoal, alguma coisa. E ele fica com uma caminhonete, um celular e $100. E ele precisa criar um negócio que fatura 1 milhão. E não pode entrar em contato com a rede dele, né? Não pode entrar em Que contato. vale 1 bilhão. Que vale 1 milhão. Isso. O que vale Que 1 vale. milhão, né? Não é Milhão. que fatura 1 milhão. Hoje, se você começasse do zero, e é tipo assim, você não tem nem conhecimento da fórmula, e você quer ganhar dinheiro na internet, como é que você começaria um negócio? Ó, primeiro eu vou responder por que eu não faria essa série de faturar 1 milhão em 90 dias. 90 dias. Porque é uma pressão desgraçada que eu não queria me botar. Porque o que acontece? Eu falo que demora 7 lançamentos para você fazer o 6 em 7. Mas se você tem que fazer ele em 3 meses e você não conhece a fórmula, é uma pressão subhumana. Inclusive, no seriado, isso tende... Eu acho que os caras não botam só o cara com a caminhonete. Botam um cara com a caminhonete $100 num lugar onde não tem aquecimento, que é frio. Então, pra televisão tem que ser teátrico, né? Tem que sofrer, uma sofrência do caramba, né? Mas, enfim, eu não sei se eu queria sofrer desse jeito, não. Dito tudo isso, como eu faria? Aí ia ser eu tô zerado, sem um puto no bolso. Aí eu ia ter que pedir dinheiro pra comer, pelo menos as primeiras refeições. Isso ia dar. Em algum lugar eu ia parar no semáforo e ia pedir. Eventualmente, quando eu pedisse dinheiro para comer e tivesse um mínimo de sustento, eu ia parar num estabelecimento, provavelmente em algum estabelecimento que tem internet, e ia pedir para limpar os banheiros deles. Em troca de comida. Cara, eu ia limpar banheiro, ou o que quer que seja, em troca de comida. Cara, eu limpo o banheiro. Eu limpo, vou limpar e vou limpar em troca de comida. Aí eu ia limpar os banheiros lá do lugar. Ia fazer um serviço, ia ser os banheiros mais loucos do mundo. Só que aí, no café sempre aparecia alguém. E aí eu ia no processo de limpar banheiro, talvez eu ia tentar dar um upgrade aí para eu servir café para as pessoas. Servir alguma coisa. E no servir alguma coisa, eu ia tentar fazer o melhor serviço. Alguma coisa desse tipo. Até chegar numa hora que eu conseguisse um maluco que me emprestasse dinheiro para comprar a fórmula. Tô falando eu. E eu sei que a fórmula funciona. Eu não tinha que ter esquecido isso, não. Tinha. Uhum. Não, você só não sabia ela. É. Um maluco para me emprestar. Na verdade, nem para comprar a fórmula. Eu ia pedir um maluco que me emprestasse. Não sei quanto que tá um celular mais vagabundo, assim, mas vamos supor, R$2.000 para comprar um celular. Para começar. Depois eu ia pedir, achar um outro maluco que me emprestasse mais R$2.000 para comprar um laptop. Espero que dê para comprar. Faz tempo que eu não compro laptop. Depois um maluco para me emprestar mais R$2.000 para comprar a fórmula. Ou R$2.000 ou R$3.000 para comprar a fórmula. E eu ia ficar devendo para esses caras. Ia trabalhar e com o celular, com o laptop, eu ia entrar na comunidade do Fórmula. E aí de lá, eu ia estudar aquela parada de cabo a rabo. E aí eu ia prestar serviço de graça lá. Seja de copy, seja de tráfego, de qualquer coisa para os caras prestar, fazer. Eventualmente, depois de eu prestar, e a galera, depois de prestar serviço de graça para muita gente, eu ia aprender a parada. Aí, uma hora ou outra, alguém ia me contratar. Aí eu ia ganhar um dinheirinho. E aí, a primeira coisa que eu ia fazer é pagar os malucos que me emprestaram R$6.000 para deixar a linha de crédito aberta, né? Porque você não paga os malucos, você fica com reputação, né? Eventualmente. E aí eu ia começar a ganhar um dinheiro, editando vídeo, fazendo tráfego, fazendo copy, fazendo uma coisa. Porque aí eu ia ter a fórmula estudando. E, eventualmente, eu ia juntar um dinheirinho. E, eventualmente, eu ia procurar um expert, ia lançar esse expert, ia fazer 6 em 7. Que massa. Agora, se você me falar, você tem que fazer isso tudo em 3 meses, aí é pressão demais, cara. Uhum. Tem muita gente que fala muito de objetivos. Você tem que colocar uma meta no seu objetivo, você tem que colocar uma data. Eu não acho que é ruim colocar isso, não. Mas Quando assim, você saiu do banco, você tinha uma data, você tinha uma deadline? não, eu tinha queria alguma pagar coisa? os boletos, sabe? A data era quando minha conta ia secar, né? Basicamente. Mas eu lembro de uma história minha que foi que eu tinha, quando eu estava começando a entrar em depressão, ficando insatisfeito aí com as paradas do banco,
eu comecei a ver muita coisa de desenvolvimento pessoal. Caí no Tony Robbins. E quando você cai no Tony Robbins, você começa a cair em todos os malucos que vem de desenvolvimento pessoal. E, cara, caí num cara, um maluco, e eu não lembro o nome dele, mas lembro o produto dele, chamava iMovie. E eu não sei se... Não, peraí, como é que era iMovie? iMovie é do... iMovie da Apple. Da Apple, não é. MindMovie. MindMovie. O vídeo de vendas do cara era assim. Eu vou te dar um software que você vai colocar umas fotos lá. E a gente tá falando de 2000 e... não tinha tanto YouTube, acho que não era YouTube e tal. iMovie era uma coisa de louco, né? E ele era um programa de software que você colocava fotos naquele programa e uma música. E aí eu peguei, na época, eu coloquei umas fotos que eu tinha. Quem que eu queria ser? Tinha uma foto de uma galera, engraçado, tinha uma foto de uma galera, tipo um artista de rock, uma galera, sei lá, aplaudindo. Tá virando, pô, Érico, tá virando. É, muito louco, assim. Tinha umas fotos, e aí é muito louco isso. E aí eu criei o iMovie, e você tinha que colocar uma música, né? Porque a música estimula o cérebro, os caras do MindMovie estimulavam o cérebro lá. E eu coloquei I Want It All, do Queen. I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now. Eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo. E aí o maluco do MindMovie falava assim, tu vai acordar e vai ver esse vídeo toda vez você vai pegar no seu celular ou no seu computador, não sei, nem celular tocava vídeo naquela época, você vai ficar vendo aquilo, ficava vendo aquilo. E fiz isso por muito tempo. Velho, tanta coisa que eu já fiz. Já caí nos cursos de hipnose também, que me hipnotizava, que será. Enfim. Recentemente, olhando... Sabe quando você vai deletar o seu Mac, aí você fica olhando as coisas que você... Cara, não é que eu achei as fotos. MindMovie? Eu não achei o Movie em si, porque isso era o software do cara, aí você tinha que pagar um negócio, eu deixei de pagar um tempo, mas eu achei as fotos. Que você usou pra fazer. Cara, todas menos uma deu certo. Todas menos uma. E a uma eu não vou contar. E as que deram certo, você pode contar ou não? Eu lembro que eu era completamente desorganizado nas minhas finanças. Então, uma era minhas finanças organizadas, de uma forma ou de outra. Outra era eu inspirando as pessoas. Tipo num show de rock, mas não era um show de rock. Essas são clássicas. Outra era que eu ia emagrecer e ficar fit. E assim, não é que eu sou fit, mas você não me viu antes. O Chubby Érico. Então assim, 3 áreas. E outra tem a ver com o meu relacionamento, família e filhos. E, cara, é impressionante. Então, qual foi a sacada daquilo? Aquela sacada daquilo que eu joguei pro universo, comecei a plantar aquilo na minha cabeça, mas não necessariamente botei uma data. E assim, é completamente contraintuitivo do que a gente fala pros ensaios. A gente tem que botar data e tal. Mas eu acho que você não deve colocar pressão muito forte na data, e sim no processo. Eu não coloquei a pressão muito forte nesse caso, desse MindMovie aí, né, desse filme mental que eu tocava na minha cabeça sobre quando isso ia acontecer. Mas eu coloquei no processo, eu assistia todo dia. Naquela época eu já era relativamente disciplinado. E tanto você quanto o Hugo tinham um senso de autorresponsabilidade muito grande. Não tá vendendo, mas é porque a gente não sabe. Vamos atrás, né? Quantas vezes eu ia ter que limpar o banheiro de alguém para alguém me acessar? De repente isso vai demorar 6 meses. Tá tudo bem, porque eu sei a luz no fim do túnel. Quanto tempo vai demorar para um maluco me emprestar R$2.000? Cara, de repente não vai emprestar R$2.000, de repente minhas táticas, eu já pensei, já vi esse negócio muito assim, pedir pro maluco me emprestar R$100, aí o maluco me empresta R$100, eu não gasto nada dos R$100, semana que vem eu pago R$100 pra ele. Só pra a linha de crédito ficar limpa. Aí no dia seguinte eu falei, porra, cara, tô precisando de uma coisa aí, me empresta R$200, vego R$200, não gasto R$200. Olha. Pô, meu irmão, paga os R$200 pra ele. E vou subindo, aí quando chegar R$2.000 eu demoro pra pagar. Não, e um negócio engraçado que você falou. Isso, né? Pô, um negócio engraçado que você falou que, em parte,
lembra um pouco a história do Lorival, cara. Essa você já Esse fez? negócio De pedir pedir 100 reais, emprestado. devolver os 100 reais, é isso? Eu demorei pra pagar, às vezes eu fui direto nos 2.000. Lorival, conta a história Não, do o negócio Mercado Livre. de- Como é que você ganhava dinheiro? Não, mas o negócio de pedir emprestado e começar e ralar e prestar serviço pros outros, pô, parecia que você tava contando um pedaço ali da história do Lorival, A cara. gente passa a vida inteira falando que a gente não pede dinheiro emprestado, que é ruim pedir dinheiro emprestado. E a verdade é que de uma certa forma é ruim pedir dinheiro. É ruim pedir dinheiro emprestado para comprar um carro, para comprar uma jaqueta, talvez um iPhone, se não for o seu instrumento de trabalho, aquela coisa toda. Mas eu vivi em banco. E banco empresta dinheiro. E a maioria das grandes empresas que a gente vê, Itaú, chama aí uma grande empresa, tudo alavancada, a gente chama de alavancada, Lorival. Alavancada é que eles pediram dinheiro emprestado. Então, quando você pede dinheiro emprestado para uma coisa que vai render ou que tem uma probabilidade de dinheiro, é uma ferramenta incrível do empreendedorismo. Claro que você faz isso com muita responsabilidade, mas eu acho que é uma coisa completamente normal. Então, eu não tenho vergonha de pedir dinheiro emprestado. Eu não farei isso para tomar uma cerveja na esquina. Mas para crescer meu negócio, meu irmão... Inclusive os bancos adoravam. Às vezes, hoje em dia é o contrário. Hoje em dia entra no Nubank e fala assim, porra, vamos pegar um dinheirinho aí, amigo? Eu falei, não é? É muita vida. É desse jeito. E você falando, Érico, tipo assim, obviamente a gente tá num campo da brincadeira, como é que, às vezes não é tão simples, assim, pô, vou limpar banheiro, mas sabe-se lá como é que limpar banheiro? Quanto tempo você vai demorar com isso? Quanto tempo você vai achar pra uma pessoa fazer isso pra você e tal? Mas, no que você falou, cara... Sempre o caminho que você colocou, um padrão, é tipo assim, primeiro você resolve um problema imediato seu, que é o de comer. E não importa por onde você tem que começar. Faz o simples, o que está no seu alcance. E depois, da parte dessa estratégia sua, envolveu o quê? Envolveu conhecer alguma pessoa. Alguém conecte, tá no lugar. Você pesquisou, você quis fazer, tipo, você quis lavar banheiro de um lugar que tinha internet. A internet era um passo, então é de estar no lugar certo e encontrar pessoas. Até alguma dessas pessoas ser algum tipo de alavancagem pra você. Seja, e às vezes o cara vai investir dinheiro, às vezes ele vai investir um tapinha nas costas e falar pra você continuar. E às vezes é isso que você precisa. Então, disso aí que você falou, tipo assim, até a galera, pô, a gente tá num tom de brincadeira, mas tem um princípio muito foda por trás disso aí que é replicável. O Thiago tava falando, pô, eu comecei assim, e eu achei o maluco que me pagava. E não foi só 2.000 reais, não. Foram 50. É, garoto. E aí, eventualmente, você vai resolvendo os problemas, vai fazendo a parada. E aí, cara, como é que você encontra uma pessoa que vai investir pra você? Cara, meu primeiro investidor foi meu pai, emprestando dinheiro do meu pai, fui emprestando coisa de família. E aí, eventualmente, você vai falando com outras pessoas, as pessoas têm uma certa compaixão em ajudar quando coisas se conectam, né? É, e outra, quem tem dinheiro, quanto mais dinheiro a pessoa tem, o que menos ela tem? Quanto mais dinheiro ela tem, menos ela tem. Quando você tem muito dinheiro, qual é uma coisa que você passa a ter menos? Na verdade, tecnicamente, você acha que tem menos. Tempo, cara. Por que o maluco te emprestou 50 mil reais? É porque ele ganhava tanto dinheiro que o tempo dele valia mais que o seu. E realmente ele tinha muita grana, né? Ele descobriu depois que ele tinha muita grana. Né? Então, assim, eu vi isso no banco. Então, quando você tem muito dinheiro, você passa a escolher com mais cautela aquilo que você gasta seu tempo. Então, quando você está perto de pessoas que têm muito dinheiro, e outra coisa, quem tem muito dinheiro tem muito o quê? Problema. Sabe por quê? Porque todo mundo tem problema. E você quer resolver os seus problemas com alguém que parece ser competente. E quanto mais dinheiro você tem, você descobre que a competência não é a formação necessariamente formal. É a atitude da pessoa. Exatamente. Era esse ponto que eu ia falar. Muito mais do que o que você fala pra pessoa, é o como você fala, é a energia que você fala, porra, é o tom de voz, a vibe mesmo, pra pessoa falar, cara, realmente essa pessoa aí, eu não entendi nada que ele falou que vai fazer aí com o negócio de lançamento, mas... apostei no dele aqui, cara. Vou botar o meu na reta. Eu tenho o caderninho que eu usei pra quando esse cara me emprestou dinheiro. Aí eu conversando com ele, eu tava com o caderninho do evento, né? Do 678. Uhum.
Aí, cara, ó, deixa eu te explicar como é que funciona o negócio. E a minha letra Deixa a desejar. deixa a desejar, então... E, cara, assim, hoje eu vejo, é um rabisco total, um negócio aqui, um triângulo pra cá, que puxa pra cá, não dá pra entender nada. Nada, nada, nada. Mas, velho, como é que o cara investiu? Como é que ele teve coragem nisso? Eu acho que é muito que a pessoa investe na pessoa, na forma que você vai falar e no como você vai fazer aquilo. Que uma hora ele perguntou pra mim assim, velho, e como que você me garante que a tua ideia vai dar certo? O que você respondeu pra ele? Falei, não garanto que vai dar certo. Eu garanto que eu não vou parar quando der errado. Eu não vou parar. Ela pode dar errado 1, 2, 3, 4, 10 vezes, eu não vou parar. Então, eu tô largando tudo que eu tô fazendo na minha vida pra fazer isso aqui. Então, não tem opção. Então, eu não garanto que ela vai dar certo, não. Na primeira, nem na segunda. Eu garanto pra você que eu não vou parar até dar certo. Aí, cara, é na questão da pessoa... E não é que você ganha no grito, né? Eu acho que você ganha na intenção da parada. Que você não tava falando aquilo pra ser copy. Não. Você tava falando aquilo porque realmente você não ia parar. E, cara, às vezes a gente... daquilo que você falou, pô, da brincadeira de limpar banheiro, de achar uma pessoa que faz isso, cara, é quando você tem uma oportunidade na mão, ou você vê uma possível oportunidade, tem que fazer tudo que tá no teu alcance. Tudo, tudo, tudo. E se não der certo, tá tudo bem. Pelo menos você fez tudo que tá no seu alcance. O problema é quando a parada não dá certo e você fala, mas se eu tivesse feito mais uma coisinha, talvez... Aí é uma espiral negativa, né? Cara, Porque sempre dava a pensar, se eu tivesse comprado Bitcoin... Nossa Senhora. E, cara, é engraçado esse lance da energia. Eu lembro nitidamente, de forma vívida mesmo, a primeira vez que eu convenci um expert, né, a ser lançado. Cara, eu tava com todas as células do meu corpo acreditando que aquele projeto ia virar. Ia dar certo, cara. E, pô, foi muito atípico, né? Mas, pô, a gente fez múltiplos 6 e 7 no primeiro lançamento. Total. E, cara, eu também tenho o caderninho, é muito louco. Cara, cheio de rabisco. Eu tenho certeza que ele não entendeu nada do que estava escrito lá. Mas ele sentiu que aquela parada ali fazia sentido. Show de bola. E, tipo assim... Quando fala em questão de você dar um jeito, você não parar, às vezes falta ideia. E quando, tipo assim, cara, a pessoa sabe da fórmula, sabe que isso funciona, vê milhares de resultados, mas não tem ideia do que fazer. Eu espero ter a ideia primeiro, para depois correr atrás de um negócio. Como é que é esse processo? Pera, repete a pergunta novamente. Eu quero começar a responder. vender na internet. Certo. Eu sei que é possível ganhar dinheiro na internet. Certo. Só que eu não tenho ideia do que eu posso fazer. Eu sei um tanto de coisa que falaram que dá pra vender iate, dá pra vender banheiro, caralho é 4, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho ideia. Eu espero ter a ideia pra eu começar ou eu começo a aprender Saindo alguma coisa? daqui desse podcast, O que eu faço? né? Ó, eu aprenderia a fazer a mecânica mesmo sem a ideia. Por quê? Eu. Porque se eu sei fazer o 6 em 7 e não tenho ideia, eu procuro uma pessoa que conhece um problema e sabe resolver, mas não sabe fazer o 6 em 7. Em termos de escassez, tem muito mais gente que resolve problema hoje. Por exemplo, se a gente for falar num âmbito, podia ser produto físico, mas vamos falar no âmbito de conhecimento. Tem gente que dá curso hoje, presencial. Sim. Se esse cara dá curso presencial é porque ele não sabe fazer o 6 em 7, porque no presencial é mais complicado. Então eu chegaria para ele, uma vez que eu saiba, eu faria uma parceria. Então, saber fazer 6 em 7 na minha cabeça vale mais do que o próprio conhecimento do produto que eu vou vender. Então você saber fazer o 6 e 7, não necessariamente você vai ser o cara que vai estar ensinando as pessoas alguma coisa. Que às vezes não tem nada que eu possa ensinar, mas eu posso Total. ter alguém Ser o que bastidor sabe. ali, É, né? Por bastidor, exemplo, eu entraria no nicho de meditação. Eu medito, mas eu não sei ensinar a meditar. Tem trocentas pessoas que sabem. Mas eu sei fazer 6 em 7. Se eu bato papo com um maluco, um deles vai acreditar em mim. Até eu fazer o meu primeiro. O segundo eu já vou mostrar. Vai ficar mais fácil. Depois o terceiro, quarto, quinto, vai ficar cada vez mais fácil. Então, eu aprenderia primeiro. Porque senão você fica imaginando essas coisas. Mas assim, dito tudo isso, achar essas pessoas... Pensa num problema. Pensa numa pessoa que resolve o problema. Ela faz 6 em 7 hoje? Estatisticamente improvável. De todos os problemas que são resolvidos, você acha que todo mundo sabe fazer 6 em 7? Improvável. Eu cataloguei desde 2020 1.392 pessoas.
de repente. Então tem mais? Deve ter mais, mas a gente não tá falando de 60 mil pessoas que sabem fazer isso, de 200 mil pessoas que sabem fazer isso, milhões de pessoas que sabem fazer isso. Então tem muito mais gente com... É engraçado, o próprio Sami, que eu entrevistei hoje, ele primeiro foi lançar aquela maluca lá da sexualidade maluca. Eu chamei de maluca porque é meio maluco a parada, né? A Desconvir. Mas depois ele descobriu que sabe com quem que ele fez 6 em 7? Com a esposa. Que um dia ele parou e sentou que ela sabia resolver a alergia de pet de uma maneira diferente. Olha que legal. Mas quando isso não era óbvio pra ele, porque ele não tava procurando, tava do lado a solução. Dormia com ele toda noite. E é engraçado que quando você começa a viver esse mundo, né, do 6 em 7, essas habilidades, você só enxerga isso, né? Você só abre muito a sua mente para as N possibilidades de fazer 6 em 7, né? Quando você aprende a técnica, né? Você começa a ver mais possibilidades, né? Mas a técnica abre muito mais, na minha opinião. E quanto tempo pra galera, tipo assim, começar a ganhar dinheiro na internet? Se for pra não colocar data, mas, tipo assim, a pessoa não se preocupa com nada, porque aí entra começar a ganhar dinheiro na internet é diferente de fazer 6 em 7, tá? Eu estudaria a fórmula e começaria a procurar ganhar dinheiro na internet nos primeiros 15 dias prestando um serviço. Na comunidade. E você ganha experiência comparado da fórmula, né? É isso que eu tô falando. Total, você ganha experiência com o dinheiro dos outros, com o projeto dos outros. Inclusive lá tem um projeto 6 em 7 tem uma área de parcerias e contratações, né? Total, é lá que eu ia começar a ganhar meu ganha-pão pra pagar os boletos, pra pagar o prato de comida, o PF. Eu ia procurar ganhar dinheiro, se eu não ganho dinheiro nenhum, eu ia procurar ganhar dinheiro primeiro limpando o banheiro pra ganhar o prato, mas eventualmente eu ia ficar um bom limpador de banheiro e de repente ele ia querer que ela me pagasse um salário mínimo. Eventualmente, né? Enfim. E mais o pacote internet. Mais um pacote importante, muito importante. Show de bola. E isso aí, Thiagão, o que mais aí? Ai, cara, acho que estamos caminhando aí pro encerramento, né, Lou? É isso aí. Então, tipo assim, e tem alguma parada, Érico? Tipo assim, mercado saturado, galera ter medo de alguma coisa, é pensar no problema, confiar e ir mesmo. É isso que você... Mercado saturado. Não precisa se preocupar com essas... O mercado saturado parte do pressuposto que as pessoas vão parar de ter problema. Sim. E só vai saturar quando as pessoas não têm problema. E isso vai acontecer no dia de... Nunca, né? Me fala. Então, o mercado não satura porque as pessoas não param de ter problema. Quando elas resolvem um, elas passam a ter outro. Sim. Quando você estava emagrecendo, por exemplo, você tinha um problema, um objetivo. Agora o seu problema deve ser outro, deve ser ganhar telefone massa. Não para de tocar, né, Lorival? Mas muda os problemas, né, Lorival? Problema bom de se ter, igual o problema do milionário lá. É tipo o cara que ganha tanto dinheiro, agora o problema dele é como é que eu vou pagar os impostos. Show de bola. Isso aí, galera, foi um grande abraço. Valeu, velho, bom demais. Valeu, Lou, valeu, Érico. Valeu. Tchau. No caso dos nichos muito grande, muita demanda, muita gente pergunta se ele tá saturado. Primeira coisa, tá saturado, tem gente demais. Primeira pergunta que eu faria é, tem gente demais, tudo bem, mas tem gente demais com um problema? Sim. Então vamos lá, eu vou num shopping e aí tem uma praça de alimentação. Tem muita concorrência ali, mas tá todo mundo lotado. Por que você paga aquele aluguel exorbitante para entrar num lugar onde você vai competir com 20 ou 30 outras pessoas? Como que eu sei que algum determinado nicho ou subnicho tem potencial para fazer 6 em 7? Mas quanto maior o mercado, mais gente tem. E quanto mais gente tem, maior a possibilidade de vender. Por que quando eu vou subnichar, eu aumento as chances de eu ter mais resultado? Já que eu vou estar diminuindo o público. E tem algumas teorias sobre por que a pessoa tende a fazer mais dinheiro quando ela subnicha. Eu vou dar um exemplo para você.